Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Tarde Band News de hoje. Sexta-feira chegou já com uma mudança que agora há pouco, ainda no meio do dia, a gente acompanhou, notícia de momento que chegou de Brasília. Saída do ministro Celso Sabino do Ministério do Turismo. Ágata Gonzaga aqui comigo, direto da capital federal, para atualizar agora o que é que vem por aí, né? A gente fala da 13ª troca no primeiro escalão do governo Lula. A gente lembra que o União Brasil, o partido até então do Celso Sabino, já tinha emitido uma nota dando um prazo para que quem fosse ligada ou ligado à sigla pudesse sair do governo, se destituir dos seus cargos, principalmente ligados também a ministérios. Ágata, é contigo. Quais atualizações de momento? Bem-vinda. Oi, Lene, boa tarde. Pois é, essa comunicação foi de 24 horas e ali já houve a intenção, de entregar essa carta de demissão. Só que ela só foi entregue mesmo agora há pouco, hoje, pelo então ministro Celso Sabino, que ele também já disse ali de pronto que continua como ministro pelo menos até semana que vem. Ele disse que a pedido do partido, ele cumpriu esse pedido do partido, entregou a carta de demissão ao presidente Lula, mas agora cabe ao presidente assinar essa demissão para que isso seja concluído. E o presidente não deve fazer essa assinatura até a próxima quinta-feira, que é quando o ministro ainda deve acompanhar Lula em uma agenda no Pará. É importante a gente dizer também aqui que Celso Sabino está saindo deste cargo contrariado. Ele deixou bastante claro que tinha a intenção de seguir como ministro do Turismo até pelo menos a COP30, que acontece no Pará em novembro. Até porque existe ali uma intenção do ministro do Turismo de se lançar ao Senado no próximo ano, ano eleitoral, e ele, que é do Pará, teria interesse em ter ali essa presença, essa atuação direta na COP30. Mas atendendo ao pedido do União, então, ele entrega hoje a carta de demissão e o que acontece agora ele deixou claro, dizendo ali aos jornalistas, uma semana de negociação. Ele seguiu o que o partido queria, mas ainda nutre uma esperança de ter uma conversa entre o partido, o presidente, para permanecer no cargo. De toda maneira, agora fica oficializado esse pedido de demissão. O presidente Lula deve assinar, segundo o próprio Celso Sabino, um pedido para que ele se estendesse até a semana que vem. Partiu do presidente e aí começa uma corrida dos demais partidos que têm interesse no cargo no Ministério do Turismo, então, que já vão apresentando ali as suas propostas, apresentando ao presidente Lula a intenção de ocupar esse cargo, mas o que o partido tem demonstrado é que quer uma pessoa para assumir o Ministério do Turismo que tenha compromisso ali, que não tenha nenhuma pendência com o partido, por nenhuma posição ideológica, como foi o caso aqui do União, partido de Celso Sabino. A gente lembra que o fato do União ter se associado em uma federação com o PP foi o que levou esse afastamento de Celso Sabino, uma decisão partidária e política que agora faz esse rebuliço na política e uma corrida entre os demais partidos para saber quem é que vai assumir, então, o Ministério do Turismo. Até semana que vem, Lene, não tem mudança. Segue Celso Sabino e aí a gente vai saber se, de fato, Lula vai assinar a demissão e quem virá ali para esse cargo, Volto com você. Pois é, as agências aqui já mostram alguns nomes cotados possíveis. Claro que agora, com essa saída, ainda muita coisa vai acontecer em termos de cotados para essa substituição, mas um dos nomes já ventilados é o do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, da Embratur, Marcelo Freixo, que é visto também como um nome que poderia dar continuidade aos trabalhos em relação à COP30. Claro, aqui é só ventilado o nome, tem demais nomes também que possam vir como possíveis e potenciais cotados para essa substituição acontecer, já que Celso Sabino anunciou essa saída do Ministério do Turismo. Só que, Ágata, também tem uma informação que o Sabino, ele pretende ainda permanecer ligado ao lançamento de candidatura da direita à presidência em 2026, com relação também ao Senado. Ele que visa disputar o Senado pelo Pará no ano que vem. É um ano que, além do legislativo contemplado com essas nomeações também, e principalmente temos a disputa pelo cargo de presidente da República. E o Sabino, ele tem essa perspectiva de disputar o Senado em 2026, mas também não quer se desligar totalmente do governo Lula.
Lula. Ou seja, existe uma agenda também mirando esse ano eleitoral e esse ano de 2025, que é pré-eleitoral, já com costuras, amarras políticas. Então, tudo isso visa não só ele agora deixando o cargo de ministro, né, mas também já ter algo aí projetado com relação à candidatura no Senado, né? Exatamente, Helene. Até por isso ele deixou claro agora há pouco, falando com os jornalistas, que quer manter o diálogo, que deve ser feito o que é melhor para o país, independente do partido ou da ligação política. Ele tem manifestado, sim, um interesse em não somente continuar agora, que é definitivo para ele, essencial para ele, a essa possível candidatura ao Senado no ano que vem, de ter essa relação estreitada com o governo, a base do governo nesse momento, mas ele também não se afasta do partido. Ele segue à risca o que é a orientação do União, partido ao qual ele deve vir candidato. Mas ele deixa claro que quer manter esse diálogo e, de repente, amolecer ali o coração do presidente do União para que tenha mais abertura para o governo, para a base do governo, para manter essa relação saudável entre a União, apesar desse distanciamento político entre a União e a base do governo, e não ter problemas mais à frente com a possível candidatura ao Senado no próximo ano. Então, ele está seguindo, sim, o que diz o partido, mas não descarta ali em demonstrar o descontentamento de sair nesse momento do Ministério do Turismo. Aliás, ele não queria sair em momento nenhum, mas ele ainda nutre ali uma esperança do cenário, pelo menos nos próximos dias, ter alguma mudança. É isso que a gente tem acompanhado e o que dá para perceber desse pronunciamento que ele fez agora há pouco. Entrego a carta de demissão, conforme pede o meu partido, mas eu deixo aqui o diálogo aberto e espero que a União e o governo tenham maior diálogo para, quem sabe, a gente reverter esse cenário. E aí, Helene, a gente vai ter que acompanhar para saber o que vai acontecer nas próximas cenas dos próximos capítulos. Volto com você. Pois é, e para quem nos acompanha, Agatha, só lembrando que todo o anúncio do União Brasil, a Executiva Nacional do União Brasil, na última quinta-feira, dia 18 de setembro, decidiu então antecipar o desembarque do governo Lula, antes marcado para o final do mês. Portanto, a gente tem esse desembarque já acontecendo, já que o Celso Sabino fazia parte de toda a sigla, né, e de todos os que compunham esses cargos também com relação aos filiados. Eu tenho aqui até a releitura da resolução da União Brasil, comissão executiva no uso das suas atribuições extraturamente consignadas, pedindo, então, desse desligamento dentro de um prazo que foi dado e a gente vai, claro, agora seguir acompanhando os demais desdobramentos. Agatha, muito obrigada por suas contribuições até aqui. Se tiver qualquer novidade de Brasília, com realmente nomes mais ventilados, você será bem-vinda de volta. A gente vai seguir nesse assunto e eu te convido a continuar também entendendo mais agora, porque o cientista político Rodrigo Prando está chegando por aqui para analisar essa que é a terceira, ou a 13ª, melhor dizendo, troca no primeiro escalão do governo Lula, agora com a saída do Celso Sabino no Ministério do Turismo. Seja muito bem-vindo, Prando, muito obrigada por nos atender nessa correria de, confirmação, realmente deixar o governo a mando do União Brasil, né, a postura do Sabino, portanto, desembarcando do governo Lula. O que é que a gente pode entender observando esse ponto da 13ª troca no primeiro escalão do governo? Lene, boa tarde, é um prazer estar aqui contigo. Bom, vamos lá. Fala para o pessoal da técnica, por favor, que eu estou com o retorno do meu som aqui. Vê se eles... Tá, isso só para não atrapalhar o raciocínio, né, Prando, que eu sei como é. A gente fica ouvindo, se ouvindo, eco. Tá melhor agora? Vamos ver aqui. Agora eles abaixaram aí, eu não estou me escutando. Maravilha. Você me ouve bem? Ouço bem. Então, maravilha. Lene, desembarque. Certo? A palavra usada é desembarque. A minha pergunta para a gente pensar aqui é quando que houve um embarque dos partidos do Centrão no governo Lula. Nós já conversamos aqui numa outra oportunidade e não há, de fato, essa 13ª troca no primeiro escalão mostra que as relações que se tem hoje no Executivo, na Presidência da República, a atratividade do presidente da República com o Ministério, ela é muito pequena para os partidos. Por quê? Porque nós sabemos que o manejo de orçamento, de emendas parlamentares,
é muito maior, o que torna o encanto, a atratividade de você ter um ministro hoje muito pequena. Vamos pensar que durante os 8 anos do governo FHC, os 8 anos do governo Lula, primeiro e segundo mandato, de certa maneira até com o ministério da Dilma, você tinha um ministro de um partido e aquele partido fechava com o governo nas votações importantes. Havia um ou outro que divergia, que votava, e às vezes era até punido pelo partido, quando o partido fechava em torno de um tema, de uma votação em bloco. Hoje já não tem mais isso. Então a saída do Sabino era uma saída esperada, e eu vou lhe dizer uma coisa, né, numa análise bastante fria, pensando, e eu sei que você não me perguntou isso, mas pensando no cenário de 2026, não me parece que vai ter algum grande impacto a presença de ministros do Centrão com relação à dinâmica da eleição de 2026. Por que eu digo isso? Porque é muito provável que a gente tenha, pelo histórico de eleições no Brasil desde 1989, um segundo turno. Por que eu digo isso? Porque derrotas no primeiro turno foram 2 que o PT teve em 94 e 98 para o Fernando Henrique. No mais, o PT esteve em todos os segundos turnos, ou com Lula, ou com Dilma, ou com Haddad. Então, veja, pelo menos trazendo algumas figuras do campo progressista da esquerda para o governo, para ocupar esses espaços deixados por ministros ligados ao Centrão, pelo menos o Lula volta a dialogar com uma base historicamente ligada ao PT, e que com isso talvez consiga melhorar até mesmo seus índices de aprovação, que muitas vezes foi alquebrada nas pesquisas, né? Isso ficou muito claro quando você tem, por exemplo, moradores da região Nordeste ou aqueles que ganham até 2 salários mínimos se voltando, abandonando o PT, partido que sempre votaram. Então eu acho que a saída do Sabino não vai fazer grande diferença na composição do ministério do Lula. Agora, Prando, vamos lá. A postura do União Brasil mudou com a expectativa aí da criação da federação com o PP, né? Já visando eleições de 2026 com um potencial candidato que pudesse vir para disputar, representando principalmente a direita, né? Ou seja, totalmente oposto do que a gente tem hoje no governo e numa tentativa de candidatura ou recandidatura do presidente Lula. Com relação a isso, o Sabino também tem planos de não se desvincular totalmente do governo ou do presidente, da figura dele, e também lançar a candidatura para o Senado 2026. Como é que a gente olha para todo esse tabuleiro, nomes, tentativas, cargos, em meio a essa postura do União Brasil junto com o PP? Lene, política diz respeito à conquista do poder, à manutenção do poder e, sempre que possível, à ampliação e nunca retroceder no poder conquistado e mantido. O Sabino tem os seus planos. O União, junto com outros partidos, tem também os seus planos visando 2026. E o próprio governo Lula também tem os planos. Cada um deles vai tentar compor. Veja que eu estava aqui nos bastidores enquanto você falava, né, enquanto conversava com a jornalista, mas o Sabino traz uma nota, indica na sua saída uma carta, uma nota, dizendo que ele sai por uma orientação do partido, mas que ele deixa as portas abertas para o diálogo. E é assim que se faz política. A política, ela se relaciona com o poder e cada um dos atores, individual ou coletivamente, quando você traz o partido ou quando você traz, por exemplo, a união de outros partidos, tem a sua agenda. E, claro, cada um vai buscar negociar e tirar vantagem da situação. A grande questão é que um bloco de direita, de centro-direita, de direita, e que, de certa maneira, até dialogue com a extrema-esquerda, é importante, desde já, se colocar contrário ao governo Lula. Agora, a pergunta é qual o representante deste bloco de direita, de centro-direita e da extrema-direita que fará frente ao Lula buscando reeleição e como cada um desses atores, como por exemplo o Sabino ou outros, vão se articular em torno de um cenário para 2026. Cada um vai escolher o melhor. Provavelmente Sabino não gostaria de sair. Ele deixa claro isso. Ele não gostaria, mas ele foi intimado, entre aspas, pelo partido a abandonar por conta de uma decisão majoritária. Então, quem é
uma figura de partido, quem segue a orientação do partido, acaba obedecendo, ainda que não deseje a decisão do partido. E ele o fez, só que ele tem os seus planos. E com isso também provavelmente deve ter dialogado com o presidente Lula, de maneira que se entenda que ele não está contra o governo, mas seguindo uma orientação do partido que já está se articulando para 2026. Absolutamente normal, e essa 13ª troca não tem nenhum impacto, no meu entendimento agora, muito profundo na estrutura do governo ou no desenho de 2026, porque, de certa maneira, com Sabino ou sem Sabino no ministério, o Centrão não estaria com Lula. O Centrão busca o nome, e aí parece que nos últimos dias, né, Lene, ficou mais difícil o nome do Tarcísio. Parece que Tarcísio tem dito a interlocutores que não tem a disposição de disputar a presidência da República, mas dias depois voltou-se a falar que Bolsonaro daria o apoio ao Tarcísio. Agora, de novo, o Tarcísio já traz para os interlocutores que não tem este empenho à disputa presidencial. Então, o Centrão ou o centro político moderado vai buscar um candidato. E essas mudanças, essas peças no tabuleiro da política, como os ministros, que num determinado momento foram muito importantes, hoje já não são tão mais importantes. De novo, por quê? Porque antes um ministro garantia votos do seu partido, e muitos partidos do Centrão entraram no governo com ministros, mas não entregaram nada ao governo. Pelo contrário, votaram quase inúmeras vezes, quase sempre é exagero, mas inúmeras vezes votaram contra o governo e não deram sequer o apoio necessário na pauta e na agenda que o governo deseja. Rodrigo Prando, muito obrigada por nos atender com tudo isso acontecendo, né, de forma muito factual aqui no noticiário da Band News TV. Vamos seguir acompanhando esse ponto. Ótimo dia para você e até a próxima, Prando. Para você também, um ótimo dia, um abraço, bom trabalho para todos vocês aí na Band News e para quem nos acompanha, os telespectadores. Obrigada.